Já aconteceu de vocês darem duro num desenho de vocês e no final não ter gostado do resultado, mas ele parecia tá bom antes? Ou passou tantas horas polindo uma sketch que simplesmente ficou com preguiça de fazer a arte final? Então se liga que eu vou te passar umas dicas. Existe um método que eu gosto de chamar de simplificação. É quando você vai pegar toda a ideia do desenho, seja da parte do corpo, quanto do design, ou características do personagem e tentar simplificar tudo ali na sketch. Além de você soltar muito o seu traço, você tem uma bela noção de como é que vai ficar a arte final e o que você tem que alterar nela. Sem falar que não é difícil você mudar alguma coisa ali na sketch pra depois ir ajustando na line art. Isso evita que você fique horas e horas no seu desenho, porque ele vai acelerar esse processo, e evita que aconteça aquilo que eu tinha falado anteriormente, de você simplesmente desistir e ficar com preguiça de finalizar. Como bônus, você treina sua precisão e tem uma noção bem melhor de como funciona um desenho gestual, mesmo aplicando uma estrutura mais travada nele. E quando eu falo de estrutura mais travada, normalmente é aquelas estruturas mais básicas, onde você ainda tá pegando noção ali das formas geométricas que você vai usar no corpo antes de poder moldar elas. E o desenho fica parecendo aqueles bonecão de palito, ou aqueles bonequinhos de mangá que você compra nas lojinhas pra você ter noção de como fazer algumas poses, sabe? Que não é um problema, claro, porque quando você tá aprendendo a simplificação, você antes precisa entender a estrutura que você tá tentando passar. Tipo, não dá pra você fazer o resumo de uma matéria completa se você não tem a matéria completa. Por isso, antes da simplificação, é essencial que você entenda o básico das formas geométricas, em diversos ângulos. Conforme vocês vão entendendo elas, vocês vão conseguir discernir e criar formas próprias, e modelar elas da maneira que vocês quiserem, além de aplicá-la em diversos ângulos e interagir com o cenário, como por exemplo sombreamento, luz, e assim vai. As formas, vamos dizer que é uma das principais skills que você tem no mundo dos desenhistas. Primeiro você entende das formas, as formas vão te ajudar a montar estruturas, e as estruturas você pode simplificar e deixá-las mais gestuais, soltando seu traço e deixando qualquer desenho que você faça muito mais bonito. E como vocês podem ver, eu tô montando aí com a estrutura de caixas uma pose e que ela fica muito dinâmica e aplicável na ideia que eu quero passar. Não só pela pose ou experiência, até porque eu não costumo usar a estrutura de caixas, e sim porque eu penso no que eu vou desenhar antes de fazer o primeiro traço. Aquela famosa frase do Kim Jong-gi. Porque se você tentar só montar a estrutura e depois encaixar os detalhes do personagem, você nem tem noção do que você tá fazendo e só vai ficar aquele boneco quadradão. Totalmente cosplay de Minecraft, o negócio não fica legal, e você se pergunta por que outras pessoas que usam a mesma estrutura têm um desenho tão bonito e o meu fica com esse bonecão aqui travado. E mesmo que você faça uma linha gestual para encaixar a pose, se você não tem noção, referência ou até mesmo ideia do que está fazendo, não vai funcionar muito bem. Então sim, desenhista, busque referências de ideias para os seus desenhos. Tanto pose, anatomia, estilo ou qualquer outro tipo de coisa que você vai usar no seu desenho, aplicando a simplificação ou não. Uma dica recente que eu peguei com o Naoki Saito no canal dele, um ilustrador profissional japonês, é que usar cores com menos contraste na hora de produzir a sua sketch faz com que seu olho não canse tanto. O esboço fica mais leve e menos saturado, e a cor principal que ele usa como exemplo é o azul, mas aí vai mais de gosto, eu tô testando e tá funcionando comigo. Mas voltando para a simplificação, entenda uma coisa muito importante: simplificar não significa que você vai rabiscar e simplesmente tentar fazer um resultado final. A ideia é você esboçar o que você quer de uma maneira mais solta, sem precisar cancelar ou anular qualquer tipo de estrutura que você faça. Já que mesmo com a simplificação, eu ainda assim uso as estruturas e aplico elas em diferentes ângulos, como vocês podem ver. A diferença é que eu não loto de linha guia ou tento mapear com um monte de círculo, quadrado e um monte de coisa assim do gênero. Eu tento soltar mais a ideia e ver se ela se encaixa conforme a pose. Sem rabiscar muito, é claro, porque se você rabisca demais, meu amigo, depois vai dar um BO. Informação importante sobre a simplificação: cuidado com a espessura das linhas. Um brush ou um lápis muito fino vai fazer você detalhar demais as informações, e esse não é o objetivo. Em algumas partes são mais necessárias, como por exemplo nos traços do rosto. Mas evite tentar polir qualquer tipo de coisa, porque isso vai fazer você perder tempo na sketch e voltar de novo àquele negócio que eu tinha falado no início. Léo, mas eu já tô desenhando há um bom tempo e conforme eu vou fazendo as linhas vão ficando cada vez mais finas. Isso é normal. Se você olhar a primeira sketch que eu fiz, você vai perceber uma grossura na linha, mas se você olhar a segunda, você vai perceber que tem menos grossura nas linhas, elas são mais diretas. E se você olhar a terceira que eu tô fazendo agora, as linhas estão praticamente fininhas, é como se fosse uma line art. Porque a gente vai acostumando e a ideia vai cada vez ficando mais clara. Claro que isso pode variar conforme o ângulo, a pose e principalmente a perspectiva, porque às vezes você vai precisar ficar apagando e refazendo até você entender como é que vai funcionar a personagem naquela ideia que você tá na sua cabeça. E claro, por mais que eu esteja desenhando o corpo da personagem, esse tipo de estrutura também serve pra cabeça. Só toma cuidado, porque se você não souber nada sobre o método de Lume, se você tem muita dificuldade com cabeça, às vezes eu tenho muito também, você vai precisar ali perder um tempinho a mais fazendo aquele método, o círculozinho, definindo o ângulo e assim vai. Não é um problema isso, ok? Você pode inclusive treinar fazendo, no caso, simplificação e depois mapeando o rosto, mas se você não tem noção nenhuma, só vai fazer você perder tempo e se frustrar e ficar irritado, então treina com calma, cara, treina com calma e saiba os seus limites. Uma das partes boas da simplificação do rosto é que você consegue passar a ideia dos olhos, nariz e boca e a expressão que a personagem vai estar, sem precisar detalhar muita coisa, porque normalmente você detalha muito, você faz um olho e ele fica diferente do outro, e você vai ficando nisso e vai enrolando e perdendo cada vez mais tempo que você só tá tipo na sketch, cara.
Deixa isso pra segunda sketch ou pra arte final, no caso, a line art. Senão você vai começar pelo fim e vai acabar se estressando, que sim, é possível você tiltar e dar rage desenhando, cara. Eu já fiz isso, é estranho. Em geral, a simplificação faz com que você expresse todo tipo de ideia que você tem sobre o seu desenho, inclusive na parte do cabelo, que me ajudou muito, eu falo por experiência própria, mas você também tem que tomar cuidado com a expressão que você passa para esse desenho, senão você vai fazer um desenho sem, sei lá, expressão facial nenhuma ou corporal nenhuma, como o da esquerda, em vez de fazer um da direita, que é muito mais expressivo e tira aquela cara de peixe morto do personagem. E é claro, você não precisa deixar de fazer estudos mais complexos de estrutura, pose e referências, isso é só para facilitar um pouco mais o desenho. Você vai continuar estudando anatomia, usando referências para poses que você quer e assim vai, só que vai facilitar muito porque vai deixar a sketch mais rápida e vai te deixar muito mais preciso nos traços. E para finalizar, eu fiz uma arte aí usando esse método, eu fiz outras também que vai estar passando aí na tela. Por mais que eu esteja fazendo agora seja um pouquinho mais precisa nas linhas, porque eu já acostumei um pouquinho melhor com o método, as outras eu tinha deixado as linhas bem mais grossas. Tô usando referência de cor e design da Nanolesp, desenha demais aí. E ficou assim o resultado, não tá perfeito, mas tá bonitinho, véi. Acho que vale seu like e um comentário aí falando alguma sugestão ou algo que você queira nos vídeos. Mas é isso, se inscrever no canal, valeu, falou e fui!